Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerdwriter. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é o Xerife da Babilônia. Sim, meus jovens, eu comprei, eu li. Inclusive dei até prioridade sobre outras coisas que eu deveria estar lendo. Mas a fama deste material e os bem-falares foram tão grandes que eu decidi dar prioridade a ler logo de uma vez. Bom, vou falar daqui a pouco. Vamos primeiro àquela propagandazinha básica, o jabazinho nosso de cada dia. Caso você não tenha visto nenhum dos outros vídeos que eu já fiz, eu estou com uma parceria com o site Nerds Contra-Atacam. É um site especializado em Funkos, onde você vai encontrar Funkos a partir de R$ 65. Sim, R$ 65,90. E caso você não encontre um Funko que você quer, você pode encomendar com os caras também. Então olha que maravilha. Você pode comprar um Funko bem baratinho a partir de R$ 60. Se você não achar o que você quer, você ainda pode encomendar. E aí eu estou com essa parceria com os caras, parceria que beneficia a mim, obviamente, mas beneficia a vocês também que são os meus inscritos. Então caso você queira comprar algum Funko, está procurando, tem algum que está olhando, vai lá no site dos caras, dá uma olhadinha, faz a sua compra, quando você estiver para finalizar, bota lá o cupom NERDRIDER. Com esse cupom você vai ganhar um desconto na sua compra. Olha que maravilha. Quem diria, hein, pai? Nerdvada está crescendo. É isso aí, vamos lá, vamos crescer mais. Quem mais aí for dono de empresa, de site, qualquer coisa do tipo, vem fala com nós. Fala no Facebook lá que a gente resolve. Sempre com uma proposta que possa beneficiar os meus inscritos, obviamente. Beleza? Então fica ligado lá, dá uma olhadinha, nerdscontraatacam.com.br, bem facinho de lembrar, bem facinho de acessar, não tem mistério. Entra lá no site dos caras. Orlando, um abração, valeu. E vê lá se acha alguma coisa pra vocês, alguma coisa que vocês se interessam, ok? Vamos voltar à nossa programação normal. O Xerife da Babilônia. Pois então, né? O material da Vertigo saindo aqui pelo Tom, escrito pelo Tom King e desenhos pelo Mitch Gerads. Tom King agora é o cara do momento, né? Por causa do Batman dos 952. Do Renascimento. Então ele agora é o cara, né? Meu Deus, ele é o escritor. Aí eu falei, vamos ver se essa porra é bom mesmo. E é muito bom. É supremo, como os caras estão tentando vender? Não. É muito bom. A galera tá investindo pesado usando as críticas de sites renomados, The Guardian, de pessoas renomadas como Warren Ellis. E aí os caras estão aqui, você abre a primeira página, isso daqui tudo que vocês estão lendo são pessoas elogiando, pessoas da mídia especializada norte-americana. Ai, é uma obra assim, escrita do cara e não sei o que, blá blá blá. Eu não como nada disso. Eu não como nada disso. Caso você não entenda o que é comer no sentido baiano, eu não acredito em nada disso que está escrito aqui. Isso tudo aqui é cuiuda, é pilha, é mentira, tá? Não que não seja verdade, não é isso que eu quero dizer. Mas existem as pessoas que são pagas para falarem bem de obras, então esse daqui pode ser um caso como é. Enfim, o Xerife da Babilônia vai falar do Chris, ou Christopher, que é um ex-policial que está em Bagdá para treinar iraquianos para se tornarem policiais na nova república que será instaurada lá. Isso aqui se passa logo depois da queda do Saddam Hussein, então os americanos tomaram conta de tudo, se estabilizaram por lá e aí falaram, vamos fazer agora o que a gente sempre faz, né? Nós somos os bonzinhos, então a gente vai ensinar vocês como é que vocês fazem, como é que fica tudo bem bonitinho, direitinho, depois a gente vai embora, tá? Só que não, ou pelo menos demora a beça antes de ir embora. Eita, pô, se o FBI estiver vindo agora, isso eu me lembrei, velho. Vou ser morto pelo FBI, velho. Ou a CIA. Ai, meu Deus. Enfim. Brincadeira, viu, CIA, FBI? Brincadeira aí, nós, viu? Foi brincadeira. Então, o que eles fazem? O que a gente acompanha aqui? Uma dessas pessoas que o Chris está treinando, ela é assassinada. E não somente o cara, como a família dele. E ele não é assassinado, tipo, de qualquer jeito. Ele é assassinado e ele é exposto. E aí o Chris fica naquela de assim, porra, o cara foi assassinado, que história é essa? E aí ele começa a investigação. Nesse processo de investigação a gente vai ser apresentado a mais dois personagens. Um é a Sofia, né, que é meio que o par romântico do Chris, mas a gente não percebe isso claramente, né, fica implícito. E o Nassir, que é uma pessoa que tem uma conexão com a Sofia e vai tentar ajudar o Chris a resolver esse mistério. Então assim, é bem naquela pegada Guerra ao Terror, Sniper Americano, War Machine que estreou na Netflix recentemente. Você vai ver bem aquele contexto de
Estados Unidos invasou, trabalhando com uma comunidade local, como é que eles interagem, como é o comportamento, a questão da suspeita, a forma de se comportar, o conflito, o choque de culturas, né? Você vê isso a todo instante, toda a fala do Tom King está lá, o conflito de ideias, está lá o conflito de culturas, se colidindo. Como? A forma como um se comporta. Não somente ele na hora de escrever, mas o Mitch Gerads também na hora de desenhar, eles fazem questão de mostrar assim, esse choque da cultura, de como é que um se comporta, como o outro se comporta. A questão dos quadros, de colocar 9 quadros, ou às vezes até 12 ou mais, e aí cada um deles com uma função diferente. Então assim, é uma obra realmente muito boa, muito bem feita, muito bem planejada. Você percebe que ela é extremamente planejada, cada detalhe aqui foi colocado de propósito, a maioria das obras são. Mas aqui eu senti que isso foi levado a um extremo, sabe? Tipo, como se nada que tivesse aqui tá fora do lugar de propósito. A um ponto assim já minimalista, detalhista, chato. Não chato de ler, mas chato de cara ser extremamente minucioso nesses detalhes. Então quando você vê tudo isso aqui sendo colocado de uma maneira muito bacana, a obra realmente fica interessante. Os diálogos do Tom King eles são bem reais, reais até o ponto de incomodar um pouco. E eu vou explicar o porquê. Na hora de você transcrever como as pessoas realmente falam, como elas pensam, às vezes a nossa fala, como está acontecendo aqui com vocês, ela é picotada, ela tem uma repetição, tem uma aliteração, coisa do tipo. Então tudo isso é transcrito também. Então quando você vê principalmente coisas que não fazem sentido pra gente, que é tipo Jesus Cristo do caralho, ninguém fala isso aqui no Brasil. Mas porque no inglês eles têm Jesus fucking Christ, aí eles tiveram que adaptar. Só que pra gente não faz sentido porque ninguém brasileiro fala Jesus Cristo do caralho ou coisa do tipo. Entendeu? Então algumas coisas ficaram tão reais que ficaram sem sentido, assim, que não se adaptaram bem à leitura. Então eu me peguei várias vezes relendo um balão porque ele ficou tão bem adaptado ao inglês, do inglês, que não ficou fluido o suficiente. Ele ficou natural, eu fui tipo lendo e é meio que traduzindo para o inglês, e eu imaginei mais ou menos como é que eles falavam, principalmente quando ficava muito estranho no português. Aí eu falei, porra, foi a questão da adaptação. Não estou criticando o tradutor, não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque eu também sou professor, mas também sou tradutor ocasionalmente, então eu sei como é difícil você adaptar a ideia da fala sem alterar a ideia do autor, sem alterar o que ele quis dizer. Às vezes é muito complicado você fazer isso. Às vezes não, na maioria das vezes é muito complicado você fazer isso. Eu não estou querendo atacar o tradutor nem nada do tipo. Estou só dizendo que pra gente não faz sentido. A obra ela teria uma carga muito mais pesada, muito mais intensa em termos de linguagem se você pegasse ela no original. Mas como eu sei que nem todo mundo consegue entender inglês a esse ponto, então não tem problema. Talvez só requeira um pouco mais de paciência na hora de ler. E mesmo assim são detalhes minúsculos, assim, frescura minha. Mas eu gostei muito, ficou muito real a forma de se comunicar do que a gente está acostumado a ver. O lance do título, né, o xerife da Babilônia tem Bang Bang Bang, também é como se fosse um easter egg, porque não é bem como se fosse um easter egg, né, mas tem toda uma questão da explicação. O Bang Bang, ou Bang Bang Bang, porque é como se fosse faroeste. Inclusive, ele coloca isso aqui bem escondido assim, sabe? Daquela como se fosse quase um easter egg. Ah, você se comporta como se fosse um cowboy. Mas é porque eu não sou um cowboy. Aí vem um personagem e fala, todos os americanos são cowboys. Então ele joga essa pedrada assim de que todo mundo se comporta como se estivesse no faroeste, né? Então é sacar a arma e atirar. Além de outras coisas também. E o lance de ser xerife também é por causa disso, saca? A ideia de ser xerife não só do faroeste, porque existem xerifes hoje em dia também, tá? Eu sei que não é só no faroeste, mas a própria ideia seria mais ou menos essa. E da Babilônia, porque dizem, né, não vou dizer se foi ou não foi comprovado porque eu não sei, não pesquisei, mas a Babilônia é onde era o Iraque. E caso você não saiba, a Babilônia era um lugar onde existia uma torre gigantesca, onde basicamente todos os povos vieram dali. Só que isso, a Torre da Babilônia foi criada com o intuito de chegar aos céus, né, de chegar o mais próximo de Deus possível. Só que conforme a galera ia construindo a torre, ela ia subindo, as pessoas de cada pedaço da torre, de cada nível, digamos assim, elas começaram a se distanciar de um ponto tal que elas começaram a não conseguir se comunicar por causa da língua. Elas criaram línguas diferentes e elas não conseguiam mais se comunicar. Além disso,
tinha adoração a falsos deuses, muita fornicação, etc, etc, coisas que Deus não considerava corretas. E aí ele foi, destruiu a torre da Babilônia. Mas enfim, e aí tem essa questão da Babilônia, né, questão de pessoas diferentes que falam línguas diferentes, de um lugar que supostamente é um lugar não aceito por Deus, né, que é meio que renegado, mas ao mesmo tempo, pá. Então tem toda essa questão da Bíblia aqui também fazendo referência. Então eu gostei muito. Pra quem gosta dessas referências que eu falei, Guerra ao Terror, Sniper Americano, War Machine e outros filmes que falem sobre isso de uma maneira um pouco mais política, mais centralizada na questão da política, vai gostar dessa obra aqui também, certo? Quem não gosta, vai gostar? Pode ser que sim, mas eu acho que provavelmente não. Se você não gosta desses tipos de filme, provavelmente você não vai gostar, porque tem muita questão política e religiosa influenciando aqui a obra. Ele fala sobre algumas coisas que quem não tem a familiaridade com os termos e tal vai ficar meio perdido. Inclusive eu recomendo que vocês assistam Nerdologia sobre a questão do Oriente Médio. Eles falam sobre essa questão de jihad, xiita, porque eles usam esses termos aqui e caso você não saiba o que realmente significa, você vai interpretar a obra de um jeito errado. Talvez a obra esteja já justamente de propósito te guiando para a forma como os americanos veem e não como é a forma correta. Mas eu senti que em algumas falas ele tenta desmistificar aos poucos. Então é uma obra bem completa, sério mesmo. Como eu disse, trabalhada nos detalhes assim que eu percebi. Certo? Então é isso. Eu acho que vocês vão gostar. Se não gostar também, paciência. São 2 volumes, tá? Saiu esse daqui e vai sair mais um. Agora só Deus sabe quando, né? A Panini vai falar, vai sair tal dia. Só que aí depois a gente espera o dia chegar e o negócio não sai e fala que foi porque não vendeu. Né? Não se esqueçam de dar uma olhadinha no site dos caras dos Nerds Contra-Atacam, dá uma olhadinha lá, Funkos a partir de R$ 65,90 com o cupom de desconto ainda do Nerd Rider. Você também pode fazer a sua compra e usar o cupom Nerd Rider de desconto para ganhar aí um abatezinho no valor total, beleza? Então é isso. It's your time to shine. Já leram, não leram, gostaram, não gostaram, concordam, discordam, como é? Diz aí pra mim o que vocês acham, beleza? Próxima resenha está aqui na descrição, assim como o cupom e o site dos caras, tá bom? Tá tudo aqui e no Assista Mais também vai ter. Então é isso, ó. Um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.